Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Então, hoje o assunto vai ser complexo, um pouco de salada de assuntos, né? Mas enfim, vamos ver o que a gente tira de proveito de tudo isso, gente. E o assunto é sério, eu acho que o momento exige uma reflexão mais profunda. E lembrando que a gente vai fazer aqui aquilo que nosso querido Jean-Val Eland sempre diz, né? Aprendi com ele, e essa frase que eu pronuncio repetidamente no meu programa é sementes para reflexão, né? Que eu aprendi com ele. Eu acho que é muito interessante porque fica evidente a nossa intenção do lado de cá quando a gente transmite informações, né? E é uma transmissão e recepção, porque o grande barato disso tudo é a gente lançar informações e receber bastante contra-informação de volta. E a gente vai aprendendo muito, então gratidão às pessoas que escrevem para nós aqui e acrescentando as informações, muitas vezes me corrigindo de forma interessante ou com novos fatos, né, históricos que escapam a nossa percepção, por causa que o leque é extremamente grande e abrangente, né? Então, gratidão a todos, gente, mas vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso tudo aqui, ó. Nibiru, efeito Mandela, egrégoras, me perdoem, realidade paralelas, tá? Onde que se mistura tudo isso, essa salada toda de assuntos, né? Mas eu acho que tem muito a ver. Nibiru é o foco por causa que é a sensação agora, o que está acontecendo, está vindo, não está, estão escondendo, não estão. E daí algumas pessoas, alguém escreveu pra mim, e aí, vai dar merda ou não vai? Entende? O pessoal tá nessa. Agora, o que eu vou dizer para vocês, de acordo com o que nós vamos descortinar agora, vocês vão entender o meu ponto de vista, então eu vou dizer assim, ó, Nibiru, para quem quiser catástrofe, é claro que ninguém vai querer catástrofe, todo mundo vai dizer, eu não quero catástrofe, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, tá? E aí, por isso que nós vamos entrar no poder do pensamento e nas egrégoras. Para quem sabe o que é egrégoras, já sacou o que eu estou falando, já sacou o que eu estou falando. Para quem não sabe, a gente vai dar uma... É bem simples e nós vamos ter esse entendimento aí, ok? Então assim, ó, eu diria, Nibiru vem ou Nibiru não vem? Eu diria, amigo, o que você acredita? O que você realmente acredita no seu coração é o que vai acontecer, né? Como assim, Luciano? Não é porque eu acredito ou vai ou não vai, independente da minha crença. Ok, então eu vou levantar algumas coisas agora que andaram acontecendo para nós ter uma visão um pouco mais aprofundada e mais abrangente sobre tudo isso, tá ok? Então, primeiro, se a gente fala Nibiru vai vir ou não vai, depende de cada um, eu vou começar lembrando o efeito Mandela. Quem de vocês lembra do efeito Mandela, né? Aquela história de que alguns tinham a certeza de que Mandela tinha morrido na cadeia. No entanto, Mandela foi presidente, inclusive tem um filme, né, com um ator famoso que é o Matt Damon, se eu não me engano, que ele uniu todo o país dele, que tinha aquela questão do apartheid muito forte, aquela questão racial muito forte, e foi um time de futebol onde a união entre negros e brancos no time de futebol levou esse time de futebol a ser campeão de rugby, né? É uma categoria esportiva. E com isso ele conseguiu unir a nação, os negros e os brancos da nação, através do exemplo da união das duas raças no futebol. Filme lindíssimo, maravilhoso, que é o Morgan Freeman, né, que faz o papel do Nelson Mandela. Então, gente, então isso é quando ele é presidente. Então, muita gente diz, mas eu tinha certeza que ele tinha morrido na cadeia, não sei o que. Aí surgiu a ideia da realidade paralela. Ou melhor, desculpa, nós vamos entrar nisso depois. Que era ou melhor, o efeito Mandela seria uma realidade paralela, né? Então eles dizem que alguns, né, que queriam, que sonhavam, que tinham uma vontade muito grande, e agora nós vamos entrar nas egrégoras e começar a juntar essa salada toda, de que tinha uma vontade muito grande de que o Mandela saísse da prisão e fosse presidente, estes, por essa sua escolha, por essa força de desejo, de pensamento, né, eles concretizaram esta realidade para eles e viveram esta realidade do Mandela como presidente.
aqueles que se desanimaram ou que não gostavam do Mandela ou por alguma razão qualquer, botou o foco maior na questão de que ele morreria na cadeia, vivenciou a realidade de que ele morreu na cadeia. Então isso seria a questão do efeito Mandela. Então aí, nossa, se vocês forem pesquisar lá na internet, vocês vão ver que ocorreu um monte de coisa e apareceu um monte de propagandas antigas que lembravam né, o logo do tipo da empresa de um jeito, outros lembravam de outro em relação a alguns desenhos famosos da Disney também. Alguns lembravam o nome de tal personagem de um jeito, outros lembravam de outro, e aí começou a ficar uma coisa muito esquisita, muito esquisita. E aí o pessoal começou a falar muito dessas realidades paralelas. Gente, parece que essa questão da realidade paralela é uma realidade, né? Paralela ou não, olha os trocadilhos aí. Então a mecânica quântica explica um pouco isso, a questão dos universos, né? Então agora vamos ver um outro exemplo e vamos ver como é que a gente entra em tudo isso aí, nessa miscelânea de assuntos, né? Egrégoras, gente, tá? Para depois a gente pegar e juntar tudo isso. As egrégoras, né? O que elas são, as egrégoras? Nome bonito, né? Elas são, digamos assim, uma energia condensada provinda de uma união de pessoas com um objetivo em comum. Por exemplo, duas pessoas, um pai e uma mãe, por exemplo, se reúnem para orar pela saúde da filha que está doente com febre, ou filho ali, enfim, né? Aquelas duas pessoas direcionando o seu pensamento com muita fé em prol de um único objetivo, né? Isso cria uma egrégora. Então, quanto mais pessoas se juntam e mentalizam com fé dentro desse mesmo objetivo, mais forte é a egrégora. Então, a gente poderia chamar a egrégora como o poder de oração, né? Só que a oração aí também, tu entra na questão religiosa, enfim, né? Mas é a mesma coisa. Quando, por exemplo, se juntam um monte de pessoas numa igreja e eles todos rezam e direcionam o seu pensamento todo num segmento só, eles criam uma egrégora. Quanto mais pessoas tiverem dentro desse mesmo segmento, desse mesmo objetivo, né, mais forte é a egrégora. Então, gente, se nós tivermos agora, por isso que eu estou fazendo esse programa e por isso que eu quero alertar muito as pessoas, e eu já tinha esse entendimento de egrégoras há um tempo atrás e por isso que eu vinha tomando muito cuidado com o que eu ia falando aqui. Por isso que eu acho, quando tu lança uma notícia do tipo Nibiru está chegando e vai destruir tudo, né? Eu acho que o perigo de tu criar uma egrégora tão forte a ponto de tornar isso uma realidade, né? Ele é existente, porque qualquer um que, se vocês forem pesquisar, que é especialista em egrégora, né, vai te confirmar que, inclusive, gente, por exemplo, os hindus, né, eles tinham esse negócio de egrégora tão forte que eles fazem fenômenos físicos com as egrégoras, entendeu? É por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso, e já vamos voltar para a questão de Nibiru. Eu vou dar mais alguns efeitos de egrégoras, depois nós vamos falar em realidade paralelas e vamos juntar toda essa salada aí, vocês vão ver que talvez faça algum sentido o que eu estou falando aqui, né? Se não fizer, meu querido, não tem problema nenhum, né? Sinto muito pelo tempo perdido, mas eu acredito que nesse intuito de criar uma egrégora positiva e analisando os resultados do que isso pode ser benéfico ou não para nós, eu acho que muitos vão perceber que sim, é um comentário pertinente esse que eu estou fazendo aqui, entendeu? Até porque diz respeito ao que nós viveremos, ao nosso futuro. Então, se nós temos esse poder de escolha, a pergunta mais óbvia é: por que não escolher o melhor caminho para nós, o com menos sofrimento, né? O que a gente pode ser mais feliz e mais livre, se é uma escolha nossa e se depende única e exclusivamente da gente. Então é isso que eu quero colocar nesse programa de hoje, tá? Gente, esse esquema de tu alterar a realidade, né, nós temos provas físicas disso quando a gente assiste o programa do Dynamo, embora alguns não acreditam, né? O Dynamo, o da mágica impossível, né, que caminhou sobre o rio Tamisa lá em Londres e fez coisas absurdas e inimaginárias, né? Inimagináveis, e que na frente de muita gente que constatou como realidade. Então,
se a gente for sair da mágica e vamos entrar numa coisa mais séria e que tem o depoimento de uma pessoa que é uma personalidade no Brasil extremamente respeitada, que eu já falei várias vezes dele aqui, nós temos inclusive programa dele sobre isso, que é o Edivaldo Franco, e é o nosso grande espírita aqui no Brasil, né? E essa ida do Divaldo Franco à Índia, onde a gente relata da própria boca, das palavras do próprio Divaldo Franco, a sua experiência com Satya Baba. Eu tenho aqui no meu programa, vocês procurem aqui nos nossos vídeos, do nosso canal aqui, o encontro entre Divaldo Franco com Satya Baba. Lá tá toda a história. Eu conto um pedacinho e depois eu deixo que o próprio Divaldo Franco relate, né? É um vídeo extenso, maravilhoso, com muita informação, e ali vocês vão começar a entender essa questão de alterar a realidade. Então, quando a gente fala que tem um indiano que estava fazendo coisa lá, né, estava materializando da areia, o cara materializa relógio de ouro, enfim, um monte de coisa lá. Não, mas porque isso aí é viagem, é os caras que vão lá e falam e tal. Mas quando uma pessoa com o grau de respeitabilidade, que é o caso do Divaldo Franco, vai para lá, para a Índia, justamente para conhecer pessoalmente Satya Baba, o conhece e verifica, presencia, testemunha com seus próprios olhos, né? O Satya Baba botar as mãos vazias na areia e ali ele faz um movimento e daquilo ali uma infinidade de objetos. Ele estava numa fila onde cada um que pedia uma coisa pro Satya Baba, o Satya Baba fazia o mesmo negócio e dava o objeto para pessoas. E ali saiu pulseira de ouro, relógio de ouro e enfim, né? Então tu tem o depoimento de um cidadão do cunho de Divaldo Franco relatando sobre isso. Então a gente não tem por que não acreditar no Divaldo. É evidente que muita gente, né, tá, cada um. Mas aí eu menciono para os pesquisadores, tem muita gente que está nessa onda de ufologia que vem do espiritismo, né? Porque eu acho que são degraus que a gente vai galgando, a gente vai aprendendo as coisas, cada uma coisa leva a outra. A gente primeiro começa a entender que tem vida depois da morte, que tem essa questão do espiritismo, e aí, bom, mas onde é que moram esses espíritos? Se é numa outra realidade, existem outros planetas de onde eles vêm? Porque se continua a vida, tem que se morar em algum lugar, tem que se continuar de alguma forma. Como é que é isso tudo? Essa curiosidade já te abre a mente para a possibilidade de vida em outros orbes. Aí depois disso aí para um pulo para entender vida alienígena é muito mais fácil do que aqueles que nem sequer a reencarnação aceitam, que nem sequer a teoria espírita, que aliás já foi comprovada cientificamente. Por isso que não cabe mais esse negócio, é verdade ou não é? Gente, quando se tem a comprovação científica de alguma coisa, por que ainda ficar questionando? Né? O único problema da questão da comprovação espírita é que ela não foi divulgada abertamente pela imprensa tradicional. Não quer dizer que ela não exista. A comprovação da vida depois da morte e dos fenômenos espíritas, ela acontece desde 1998. Né? Então vamos pesquisar lá, gente, o experimento Scully, feito em Scully, que é uma Scully, não sei, que é uma cidade da Inglaterra, né? Que é o programa do nosso querido Giuliano Posati, né? Que chama The Afterlife Investigation. Então já recomendei diversas vezes, já fiz programas sobre isso, né? Então quando a gente tem essa comprovação científica e já passa a ter isso como uma verdade, né? Aí tu vai querer ver outras coisas, né? E é por isso que a gente vai galgando os degraus e cada vez que tu vai entendendo esse tipo de coisa, fica mais fácil tu entender isso, que num primeiro momento parece que é coisa muito fantástico, né? Tipo, realidades paralelas, outras dimensões. Por quê? É uma coisa automática e vem da outra, né? Admitiu o espiritismo, ou melhor, compreendeu, teve a consciência de que o espiritismo é uma realidade, vai te levar ao passo que você assumiu já a existência da 4D. Então, se tem uma 4D, por que não vai ter a quinta, sexta, sétima, como a própria ciência também já confirma, né? Questão de física, mecânica quântica, tudo isso aí. Então, gente, partindo deste pressuposto, e agora juntando com egrégoras e com efeito Mandela, né? Vendo que lá, se é possível alterar uma realidade e fazer coisas com o poder do pensamento, como Dynamo e Satya Baba provaram que faz, né? Então, se
para criar uma realidade. A coisa parte do pensamento, parte da força do seu poder de concentração, né? No caso do Dynamo e no caso do Satya Baba, eles são tão poderosos, treinados, né? Que uma egrégora singular, ou melhor, aí fica difícil, né, egrégora, por causa que em tese o pessoal fala de 2 ou mais pessoas juntas. Então, por exemplo, uma pessoa concentrada, pensamento positivo muito forte. 2 pessoas, então a gente poderia dizer que o plural de pensamento positivo é egrégora? Ou será que existe a egrégora singular? Aí eu não estudei muito, gente. Mas a questão é, esses 2 caras, tanto o Dynamo como o Satya Baba, o Satya Sai Baba, como o próprio Jesus Cristo no que foi escrito aí na questão de transformar a água em vinho e a multiplicação dos pães, e transformar pão em peixe e aquela coisa toda, né? É tu alterar com o poder da tua mente aquela realidade. Então, se isso é possível, e nós constatamos isso porque algumas pessoas fazem, se alguém faz é porque é possível de fazer, né? Jesus, além de fazer, ele dizia para nós que nós éramos capazes de fazê-lo. Então é aí que eu quero me ater. É nesse ponto que eu quero que a gente bote o foco, entendeu? Então, juntando, gente, se a gente for pesquisar o efeito Mandela, lá aquela coisa toda, e a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? E começar a entender que não, mas então é uma possibilidade essa questão da realidade paralela. Se a gente agora criam essas realidades paralelas, ou seja, o poder de muitas pessoas pensando num ponto ou num objetivo ou numa situação específica, né? Criam uma condição, uma energia no universo para que isso se concretize, que isso se realize, né? Então eu pergunto para vocês, vocês querem se juntar em qual egrégora? Agora vamos voltar lá para Nibiru. Vocês querem se juntar na egrégora que vai concretizar, vocês querem participar da realidade onde Nibiru vem e, desculpa, fode com tudo? Ou vocês querem a realidade, aquela onde, por exemplo, vocês querem fixar num ponto onde o próprio Bob Jean diz, olha, o pessoal aí fora, se referindo aos extraterrestres, ou extraterrestres, melhor dizendo, eles têm condição de fazer o que eles quiserem. Eles têm condição de blindar Nibiru, eles têm condição de blindar a Terra, mas o que eles vão fazer? Então a tese seria que eles deixariam acontecer o evento não por não poder evitá-lo, mas sim para deixar com que isso seja um agente de separação do joio do trigo. Ou seja, para melhorar a condição da vida dos despertos, dos que estão interessados em evoluir e que já entenderam essa questão do respeito ao próximo, né? A gente não consegue mais evoluir livremente junto com todo esse caquedo de gente que está aí, que não aprendeu ainda a questão básica, né, primordial de respeito ao seu próximo. Então tem que haver essa separação de alguma forma, entendeu? Porque essas pessoas vão ter que ir para algum, digamos assim, universo, uma realidade condizente com o seu padrão vibracional, com a sua, digamos assim, com o seu padrão de desenvolvimento moral, né? Até o cara vive nos dias de hoje, é um bárbaro ainda pelas coisas que o cara faz, vai voltar a viver no tempo dos vikings, onde a realidade do mundo era uma barbárie só. Então é a questão da afinidade, né? A questão de tu escolher através do dial, que é o poder que tu tem, escolher qual rádio tu quer sintonizar, ok? Então qual é a egrégora que vocês, porque escolhem? Qual é a egrégora que vocês escolhem? Porque assim, ó, estão sendo criadas neste momento partindo do pressuposto das egrégoras, das realidades paralelas, do poder do pensamento. Vamos falar um pouquinho de neurolinguística do Ari Ribeiro depois também. Se a gente está pensando em tudo isso e é uma realidade, estão se formando nesse momento 2 grandes egrégoras. Uma egrégora das pessoas que estão criando uma realidade para si, estão visualizando um futuro bom, perfeito, pacífico, né, sem muito problema, ou ter aqueles outros que não, Nibiru vai vir, vai explodir tudo, porque vai faltar mantimento e todo mundo vai... Tu tá criando uma outra egrégora e nem possivelmente uma outra realidade.
Se, conforme foi explicado no efeito Mandela, alguns escolheram a realidade de que seria o sonho, né? Que seria a luz no fim do túnel, o final feliz do filme, digamos assim, que é o que o Mandela sai da cadeia, une o país, que é a história lindíssima contada no filme, lá com o Matt Damon e o Morgan Freeman, né? Ou os outros que não, que o Mandela morreu na cadeia e o mundo continuou com aquela crise racial, onde os brancos e os negros estão sempre se matando lá, né? Aí o que é terrível, lamentável, né, gente? Tu julgar alguém pela cor da pele ainda é um atraso, é uma coisa inexplicável, gente, inexplicável. Mas tudo bem, vamos adiante, né? Então, por isso que eu quero agora gerar o equilíbrio, tá? Eu quero gerar o equilíbrio. E agora os Budas, né, os mestres lá, eles falam que o caminho do meio ele é muito bacana. O que eu quero dizer com o caminho do meio? Agora eu vou entrar num outro assunto um pouco mais delicado, que eu não gosto muito, por causa que às vezes é um pouco esquisito, né? Tu falar de outras pessoas ou de outros canais. Então muitas pessoas têm inscritos nossos, têm aqui me perguntado o que eu acho do canal Nós e o Universo, que é o Luiz, se eu não me engano, lá o cara, né? E ele faz algumas lives junto com outro cara que é o Flávio Vale, né? Então assim, ó, o que eu penso dessas pessoas? Eu sinceramente creio, né? É o que eu sinto ao vê-los, que estamos do mesmo lado. Entendeu? Eu vejo ali gente boa, eu sinto, né, principalmente eu tenho acompanhado mais o Flávio Vale do que o próprio o Luiz do Nós e Universo lá, né? O Luiz é sua esposa, parece que é lá. E eu me identifico com o Flávio Vale porque eu também sou músico e tal, então a gente tem essa... Eu gosto muito do jeito dele, eu acho que o jeito que a pessoa fala, assim, dependendo, tu sente nas pessoas. Porque eu vejo outros canais ali que eles falam de forma amorosa, de forma... Mas no frigir dos ovos e no contexto, alguma coisa me acende uma luz vermelha e eu digo, opa, não é bem isso que eu quero. Principalmente nessa questão de criar a egrégora negativa. Ok? Mas vamos deixar pra lá. Então, eles têm falado bastante na vinda de Nibiru, o Flávio Vale. Inclusive ontem eu assisti uma live com ele e com um rapaz ali de Francisco Beltrão do Paraná, que é um tal de Roger, né? E ele também veio trazendo ali notícias que ele está associado a um grupo, parece que, se não me engano, no Oriente Médio, e eles têm acesso a alguns equipamentos, né, de telescópios e tal, então eles estão monitorando o que está aí fora e estão trazendo essas notícias pra gente aqui. Eu acho, gente, que vocês devem assistir ao canal com muita prudência, da mesma forma como vocês assistem aqui ao meu. Entendeu? Eu acho que o Flávio Vale, ele é um sujeito bastante responsável quando ele coloca, diz, olha gente, nós estamos aqui trazendo fatos, porque é exatamente a mesma coisa que eu faço no meu canal. Ó, gente, nós estamos trazendo informações para vocês, não estamos aqui afirmando ou querendo convencer ninguém, a gente quer que vocês ouçam o que a gente tem para dizer e depois vocês decidem, cada um tem que decidir, cada um tem que fazer a sua caminhada. O que a gente pode fazer no máximo é apontar alguns caminhos, né? E ainda assim, olha, a gente acredita que esse pode ser um caminho bom, coisa e tal. Mas aí cada um vai escolher o caminho que realmente vai seguir, porque o caminho tem que ser perseguido individualmente por cada um cidadão, por cada alma encarnada nesse planeta, ok? E ninguém é responsável pelas suas decisões, né? Por exemplo, se tu faz uma decisão errada e alguma pessoa... E tu chega num lugar e tu vai querer dizer por que a pessoa me influenciou, provavelmente alguém vai dizer, por que tu acreditou nessa pessoa? Entendeu? Então não tenham ninguém como mestre ou como guia. Tenham pessoas no máximo como professores. O que é o professor? Alguém que talvez já vivenciou uma situação que muitos ainda não vivenciaram e tu relata a tua experiência com aquilo. Se essa tua experiência pessoal vivida, por exemplo, gente, eu andei por essa estrada e tem alguns caminhos ali, eu caí num desses buracos ali e quebrei a perna. Depois descobri que esse outro caminho aqui é asfaltadinho, bonitinho, coisa e tal. Agora, eu te falei dos dois caminhos que eu vivenciei, que eu descobri qual foi benéfico e qual foi maléfico para mim.
Aí se a pessoa quiser dizer, bom, eu vou me basear na experiência dele, vou tentar ir pelo asfaltinho para não quebrar minha perna que nem ele no buraco, aí é decisão de cada um. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, pessoal, nessa questão da formação das egrégoras, eu quero falar como isso tem sido mencionado de diversas formas diferentes e por muitas pessoas diferentes. Então, digamos que uma forma de criar uma egrégora e de uma realidade paralela seria essa questão da PNL, que é a programação neurolinguística. Eu aprendi isso há um tempão atrás com o Laíri Ribeiro, mas entre tu saber e aplicar, meus queridos, nesse ponto eu poderia dizer, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque eu aprendi isso, mas por uma situação que nos é colocada, é tanta gente dizendo que isso é bobagem e que não, né, não sei o que a gente acaba, pô, mas será que é verdade, será que não é? Em vez de nós ter aquela atitude mental extremamente positiva e botar efetivamente em prática esse tipo de coisa, a gente aprende, mas não executa. É que nem muitos que falam da Bíblia, ou seja, eles aprenderam, né, que se deve respeitar o próximo, que não se deve levantar falso testemunho, coisa, mas se aplica no dia a dia, na sua vida, na realidade. Então fica um discurso vago, né, gente? Então, nesse ponto, eu me arrependo de... hoje eu tenho muito mais cuidado com meus pensamentos, né, de um tempo pra cá. Por que logo que eu tive contato com essa verdade, pra mim é uma verdade, esse ponto aí de o que tu pensa é o que tu realiza, de que tu é um produto do teu pensamento, né? Por que eu não dei mais atenção a esse detalhe lá quando eu aprendi? Eu acredito que eu teria uma vida muito mais fácil hoje, mas a minha vida não é nada difícil, eu tenho uma vida abençoada, maravilhosa, comparando ao que a gente vê aí fora, sabe? Às vezes quando a gente está comendo e coisa e tal, e a gente erra no tempero e não fica tão bom e coisa e tal, a gente, sabe? E a gente se olha a Mari e diz, a comida não ficou tão boa hoje, né? E daí sempre termina, mas nós temos o que comer. Então a gente realmente seria mais feliz se a gente não visse o que a gente vê ao nosso redor. Se todo mundo tivesse realmente um prato de comida, né? Às vezes com tempero não tão bom que nem eu falei, mas com a possibilidade de seguir adiante e de ir vivendo, que muita gente que a gente tá vendo isso aí afora no mundo, nem isso tem, né? A fome é terrível, é uma coisa lamentável, né? Ainda mais quando tu sabe que a gente vive num planeta extremamente abundante para todo mundo, com tecnologia para todo mundo ser absolutamente livre e viver bem, e alguns escravagistas ali para eles ter o... Enfim, não é para isso que eu estou fazendo o programa de hoje, né? Mas é as coisas lamentáveis da vida. Então, voltando lá na questão da neurolinguística, programação neurolinguística, o Dr. Laíri Ribeiro, que é um outro... Cara, eu acho que os nossos ídolos, nossas celebridades, elas são escolhidas de forma totalmente errada. A gente deveria idolatrar, se cabe essa expressão, não aos falsos deuses. Nós deveríamos idolatrar pessoas que fazem coisas que geram benefícios para a humanidade, da mesma forma como essa excelente personalidade que é o Dr. Laíri Ribeiro e tudo que ele coloca para nós a nível de saúde, de como escapar do sistema, né? Mas não só isso, o Laíri Ribeiro, ele não é só um cardiologista e um nutrólogo profissional, ele entende muito de poder do pensamento. Então eu li vários livros dele há muito tempo atrás. Era o Comunicação Global, o outro era o Prosperidade, Fazendo Amizade com o Dinheiro. E não lembro outros títulos, mas eu li uns 3 ou 4 livros do Laíri Ribeiro, né? E daí nesse Prosperidade ele fala muito desse negócio da gente atrair com o poder do pensamento, né? E daí eu me lembro de algumas frases, eu presenciei uma palestra com o Laíri Ribeiro de umas 2 horas lá no IMB em São Paulo, né? Onde ele colocou coisas lá que eu nunca mais esqueci na minha vida. E logo depois dessa palestra com o Laíri Ribeiro, ou melhor, alguns anos depois, surgiu aquele famoso vídeo O Segredo. E o segredo nada mais é falar a mesma coisa que o Laíri Ribeiro falava na programação neurolinguística, mas contando histórias do que aconteceram com as pessoas. E agora, mas Luciano, por que tá falando disso tudo, né? É justamente para poder linkar essa parte com a parte da realidade paralela. Por exemplo, quem assistiu O Segredo viu lá o depoimento de um homem
que ele, quando descobriu esse negócio que ele deveria focar, mentalizar, enxergar mentalmente, né, o poder de tu visualizar aquilo que tu quer, tu tem que ter um modelo. Então eles dizem, se o teu problema é um carro, é uma casa, é uma coisa material que tu quer, né, é só tu pensar, né, que tu é merecedor daquilo, que tu não precisa fazer nada de errado, é só tu te visualizar fazendo aquilo, que aquilo vai acontecer. E aí também vai de o quanto isso é importante para ti. Por exemplo, eu não vou perder o meu tempo mentalizando não sei o que, aí porque eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, porque no momento da minha vida eu tenho um Corsinho 1999 que me leva para onde eu quero, que é econômico, que é bom e tá ótimo. Me lembro da minha primeira esposa dizendo, mas Lu, quando é que tu vai trocar de carro? Aí eu falei assim, ó, esse meu Corsinha de 1999, portanto, no século passado, eu só vou trocar ele por um disco voador. Então a hora que nós tiver o acesso ao disco voador, eu abandono o Corsinha. E muito grato ao serviço prestado por ele, por causa que ele é guerreiro, ok, gente? Então é aquela questão da necessidade, o quanto é necessário uma coisa para ti, eu preciso realmente disso, né? Quando tu começa a ter essa consciência de que para cada coisa que tu vai, para cada produto de consumo que tu vai ter, para que tu consuma isso, vai ser retirado de algum lugar. E quando tu começa a conviver com um planeta que pede socorro, tu começa a te questionar do que realmente é fundamental e necessário para ti. Ok? Um casal amigo nosso, aqui são meus primos, assim, eles fazem o caminho da Compostela, gente boa demais, e num determinado momento eles contando assim que lá na Europa, lá, né, o famoso caminho de Compostela, lá que as pessoas fazem aquela caminhada que não acaba mais, né? Então eles falam que como tu tem que passar muito tempo carregando, caminhando, tu não vai estar botando coisas que tu não precisa, sabe? O que tu realmente precisa para aquela tua caminhada? Então ele fala, pô, eu preciso de um sabão para lavar as mãos, uma escova de dente, ou seja, um calçado confortável, é uma coisa básica. E quando a gente começa a levar esse pensamento para nossa vida, tu faz uma reflexão importantíssima. Porque ali tu começa a te dar por conta que a gente persegue muita coisa que não é realmente de fundamental importância na nossa vida. Então, na verdade, será que a gente sabe priorizar as coisas? Né? E enfim, aí a gente vai tomando consciência. Mas no caso de alguma pessoa, pô, Luciano, mas pô, eu também não vou conseguir ser feliz morando de aluguel aqui, né? Eu queria ter uma coisa. Tem todo o direito, então é nessa parte aonde. É isso que nós temos que entender. O Luciano tá falando lá, claro, ele mora numa casa. Gente, minha casa aqui é rodeada de natureza, é um lugar muito bonito. Todo mundo que vem aqui no estúdio diz, nossa, que lugar maravilhoso. Tem uma fontezinha, tem um riachinho que corre, nós temos açude com peixe aqui. Pra minha bolinha e da onde eu vim, é um pedaço de paraíso, sabe? Eu só tenho a agradecer ao universo, entendeu? E se de alguma razão também eu tô aqui, sei lá, né? Talvez eu não seja merecedor disso. A gente pensa dessa forma, né? Então, gente, eu penso assim, tenta visualizar uma situação onde tu seja feliz, né? E a minha felicidade é onde eu moro, no estúdio que eu tenho, o equipamento que eu persegui minha vida inteira. Meu Deus, quando eu comecei, como era difícil, tudo meio difícil. Uma hora eu vou contar minha história de como eu comecei meus estúdios lá em Caxias. Muita gente vai ver que não é um oba-oba, não cai do céu as coisas. E fiquei doente de excesso de preocupação, aconteceram coisas no meio do caminho, eu perdi meu pai, foi... Enfim, né, as histórias de vida que todo mundo tem, que acontece com todo mundo. Ou sou o único que perdeu o pai? Não, né, gente? É coisa mais natural, mas enfim, não foi fácil, sabe? Mas, enfim, agora vamos voltar lá no Laí Ribeiro para não ficar tangente demais, né, tangencial demais. E então, gente, se é verdade, né, a questão da neurolinguística, que é a programação mental, aí eu queria voltar ao cara do segredo e a questão da casa que ele queria. Então, se é esse o teu problema, não, eu ainda na pé eu preciso de um carro, porque carro também não é artigo de luxo. Carro é um acessório extremamente importante também, sabe, que tipo
te proporciona, te possibilita muitas coisas. Então, é uma questão de necessidade de deslocamento também, o cidadão ter um automóvel, ok? Então, mas nem carro eu tenho, eu preciso ter um. Então, querido, use essas técnicas que nós vamos colocar aqui para vocês agora. Mas não paute a sua vida se eu não tiver aquele carro daquele jeito, para lá minha vida não. Não! Entendeu? Bota o foco nas coisas à medida que aquelas coisas são úteis para você. A partir do momento que passou do ponto da utilidade e caiu no ponto da ostentação, tu tem aquilo porque tu precisa ter aquilo ou porque tu quer só mostrar para os outros que tu tem aquilo. Essa é a grande diferença entre as coisas. É a grande diferença entre as coisas, entendeu? Então, no exemplo do segredo, o cara lhe conta que ele escolheu uma casa para modelo porque, uma casa nesse estilo, vejam bem, uma casa nesse estilo eu ficaria feliz. E ele começou a trabalhar, coisa, e sempre, né, ele olhava para aquela foto e mentalizava aquela casa, olhava para a foto e mentalizava aquela casa. Eis que passou um tempo, né, e ele estava com a grana que ele precisava para comprar a casa dos seus sonhos e ele falou lá com o seu corretor, uma coisa assim, para que encontrasse uma casa que fosse de acordo com, né, com o padrão que ele queria. Eis que quando ele foi para visitar uma possibilidade de negócio, com o que ele se depara? Não com uma casa semelhante àquela casa que ele tinha fotografado, mas exatamente aquela casa. E aí começa a ficar interessante a coisa. E agora a gente vai fazer, tá, mas então eu quero dizer assim, eu gostei daquela casa, mas tem alguém morando naquela casa. Então significa que para mim criar a minha realidade, aquelas pessoas tiveram que sair daquela casa para que eu pudesse entrar nela? Pois é, né? Se nós for pensar no nosso conceito básico físico, que é conhecido popularmente, isso seria absolutamente impossível. Se a gente começa a avançar um pouco dentro das possibilidades de realidades paralelas e esse mundo quântico, digamos assim, então a gente vamos usar o exemplo do Nelson Mandela. Tá? Então algumas pessoas queriam ele livre, outras, né, e naquela situação de união do país, e outros talvez não por terem querido, mas talvez por terem desejado, mas por terem criado essa egrégora, ainda que inconscientemente, não quer dizer que essa egrégora não seja criada, até porque o próprio Jung, ele falava que a definição de egrégora dele era de inconsciente coletivo, que na verdade é a mesma coisa, ok? Então, gente, nessa questão, algumas pessoas podem inconscientemente ter criado aquela egrégora por falta de esperança, por falta de fé, coisa e tal, aonde o Nelson Mandela morre na cadeia e não existe um grande líder que unifica o país e continua aquela situação de apartheid e de atrocidades, né, entre negros e brancos. Enfim, então voltando pra cá, o cara aparece a casa pro cara que era a casa que ele tinha visualizado. Será que ele não criou uma egrégora, né? Aí, de acordo com aquela questão do poder de pensamento dele. E, digamos assim, tá, mas se ele é sozinho não pode chamar de egrégora, ainda tem essa questão. Tudo bem, gente, tudo bem. Então vamos colocar que talvez ele tenha mostrado aquela foto pra filha, pro filho e pra esposa e dito, gente, tudo, olha a nossa casa, olha a nossa casa. Aí sim, então tu poderia, se tu for a egrégora, esse é o coletivo, então tá, então agora nós podemos chamar de egrégora. Aquela família inteira começou a pensar, começou a visualizar aquela foto, coisa e tal, e criou a sua realidade. Então, de acordo com essas realidades paralelas, pode ter simplesmente mantido um caminho, né, uma realidade onde existe aquela casa com aquela família normal, e pode ter criado uma outra realidade onde essa casa vaga e se torna disponível para essa família que a desejava tanto, né? Então, gente, baseado nisso e pensando em tudo isso, né, Sai Baba e Dynamo, eles vão lá e provam que tu pode criar algo real do abstrato, né? Então, opa, partimos desse pressuposto aí. Aí a gente vai lá e vê a questão do segredo, né? O cara mentalizou e conseguiu. A gente vê a questão do Nelson Mandela. Então, se nós for juntar tudo isso, opa,
né, com o que o pessoal tem falado de pensamento positivo, com a própria, o poder do pensamento, né, ou com essa própria programação neurolinguística que o Laíri Ribeiro falou. E o que é programação neurolinguística? É justamente tu treinar o teu cérebro para tu pensar só no que tu quer. Porque o que atrapalha é, se a gente consegue, a gente quer, por exemplo, como isso se atribui um pouco à questão material, né? Independente agora se é uma necessidade ou se é pro teu bel prazer ou pra tua ostentação, aí cada um vai usar como quer, e aí que eu acho que é o perigo. Eu acho que aquele que quer pra ostentar, ele tá ferrado, né? Se aquilo vai trazer um bem pra ele, tudo bem. Agora se ele quer aquilo só pra parecer superior diante dos outros, cara, ele tá fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Enfim, cada um, tá ok? Mas, então, o Laíri Ribeiro, ele diz assim, ó, se tu quer um carro e tu fica botando na tua cabeça, ah, mas eu vou lá, o gerente não vai com a minha cara, ele vai achar que eu não tenho dinheiro para pagar, ele vai dificultar para me conseguir o financiamento, ele não vai me liberar o carro, ou aquele dinheiro que eu tinha, bah, eu preciso vender aquele outro negocinho para comprar o carro, mas se ele vender, bah, mas se o cara não quiser comprar, não... Ou seja, a gente fica colocando foco nas possibilidades negativas. Entendeu? A gente não sabe. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E provavelmente o que vai acontecer é aquilo que tu escolher botar o teu foco. Entendeu? É onde tu vai direcionar o teu poder de pensamento. E quando a gente pensa dessa forma, né? Se uma egrégora cria uma realidade, fica bem compreensível, e prestem atenção no que eu vou dizer agora, fica bem mais próximo à nossa realidade, fica bem mais perceptível o fato de alguém que quer nos controlar usar de sistemas para criar esse tipo de egrégora, né, inconsciente, ou o inconsciente coletivo, como ele dizia, né, e de acordo com isso criar a realidade que interessa a eles. Então, essa egrégora do Nibiru destrutivo, do sofrimento, da dor, do desespero, interessa a quem? Então, se realidades paralelas é verdade, se o poder do pensamento é verdade, né? Se a questão egrégoras é verdade, por que nós vamos alimentar a egrégora destrutiva da vinda de Nibiru? Qual o sentido lógico nisso? Ok? Ah, Luciano, mas então, se nós criar uma egrégora aqui, né? Mas um monte de gente já embarcou nessa onda de desespero que está sendo propagada sobre a questão que Nibiru vai destruir e tudo, né? E agora será que a gente consegue converter um número de pessoas para que essa egrégora não se concretize? Gente, se nós temos as realidades paralelas e as pessoas que escolheram viver o lado bom, né, da libertação de Mandela, o viveram, e aquela que escolheram viver o lado em que o Nelson Mandela morre na cadeia e viveram aquela realidade, então assim, ó, é uma questão de tu escolher qual egrégora tu vai querer entrar. Então provavelmente criam-se uma realidade aonde forma-se a egrégora negativa, aonde se destrói, aonde se, né? E uma outra realidade paralela onde Nibiru passou e o que a gente pode ter a nível de fé ou de esperança para a gente conseguir, né, focar na egrégora positiva? A história de Nibiru, como foi contada por Zecharia Sitchin, desse planeta errante que vem de cada 3.600 anos para cá, parece que é farsa. O nome Nibiru não aparece, já fiz um programa sobre a face de Nibiru sobre isso. Pode ser que tenha outro sistema solar, outro corpo celeste que esteja vindo aí, que possa causar outra história. Eu estou falando que há comprovações, há fortes indícios de que a história relatada como foi por Zecharia Sitchin é uma fraude. Ponto.
Então, quando eles pegam e fazem meias verdades juntando com, né? Então, por exemplo, a história dos Anunnaki, verdadeira. A história que existe de reptilianos, verdadeira. A história de que os Anunnaki são totalmente responsáveis pela raça humana, mentira. A história de que Nibiru é a casa dos Anunnaki, mentira. Pelo que está aparecendo aqui. E trouxe para vocês as fontes a qual eu me inspirei, né? Deixei os links dos vídeos, mencionei os canais aonde eu vi essas discussões e esses dados sendo trazidos. Então cada um vai lá, não estou batendo martelo para a verdade, né? Até porque nessa questão de realidades paralelas, a verdade é aquela que tu escolher, tá? Então é nessa questão aí. Então a questão destrutiva de Nibiru, né, isso tá fácil de entrar, porque pra gente acreditar em desgraça, pelo sistema que nos foi imposto, pelo que nos é mostrado na televisão, né, ou seja, o ar contado ali, eles são especialistas em fazer a gente enxergar coisa negativa. Ou seja, se o mundo tal que está agora, porque a gente, inconscientemente, a gente cria um inconsciente coletivo de um mundo totalmente caótico, que é o que a gente presencia aí fora. Ok? Porque a gente não sabe controlar o nosso pensamento. O nosso pensamento é levado pelo que inconscientemente, pelo que a gente vê na televisão. Por exemplo, os filmes que nem Independence Day, onde vem alguém de fora e nos expõe aquela ideia de que se vier alguém de fora é sempre para destruir, para escravizar, né? E parece que não é bem essa a realidade. Ok? E agora, sempre que nós falar em realidade, fica aquela coisa, né? Então, pelo jeito, tudo é real e tudo é possível. Cada um vai escolher em qual realidade vai embarcar. Então, pessoal, voltando ao MK Ultra, né, painel Robertson. Então, o MK Ultra, se as pessoas forem pesquisar, os americanos e os russos durante a Guerra Fria, ali, coisa e tal, eles começaram a fazer muitos experimentos de controle da mente, ok? E tem coisas pesadas ali, entendeu, gente, sobre o MK Ultra. E o painel Robertson, gente, é uma outra coisa que, para quem lembrar dos 12 majestosos criados pelo James Forrestal, que era o secretário de defesa americano, lá na época do Truman, e que logo que aconteceu o acidente de Roosevelt lá, né, eles tiveram aquele problema todo em esconder o que era, o que não era. Então eles resolveram criar um protocolo, né, de como agir. Então agora eles têm esse protocolo que não tinham na época do acidente de Roswell. Então este painel Robertson, né, quando eles fizeram os 12 majestosos ao mando do James Forrestal, secretário de defesa americano, para trabalhar com o assunto OVNI, né, o Forrestal foi assassinado porque ele queria revelar a verdade às pessoas. Já fiz programas bem mais esmiuçados sobre essa história toda. Aqui eu vou abordar superficialmente, tá? E daí então, então a partir do momento que eles tiraram o cara que queria revelar o segredo, começaram-se os planejamentos de como manter oculto. Então apareceram diversas frontes de trabalho, digamos assim, né? Diversos segmentos, áreas, cada uma responsável por um setor, todas objetivando o acobertamento do fenômeno OVNI. O painel Robertson foi uma dessas linhas de atuação, né? Consistia em trabalhar com o subconsciente, mexer com a cabeça das pessoas. Então era apresentar, sempre quando tinha um avistamento ou alguma coisa, tu apresentar um contraponto, uma notícia falsa, eventualmente que né, pseudologicamente explicaria aquela situação. Por exemplo, caiu um disco voador em Roswell, né? Aplicar o painel Robertson. Vem lá o cara e faz o capitão, o Jess Marcel, o coronel Jess Marcel, não sei qual é a patente dele na época, mas o Jess Marcel, né? Fazer aquela foto que ele tá com aquela cara de tacho mostrando um balão meteorológico. Então aquilo é o painel Robertson. É tu usar de filme, propaganda, livro, qualquer coisa, né, de mídia, pra
inverter a realidade, para distorcer a realidade. Então assim eles contentam as pessoas. O que apareceu lá? Então, se viu alguma coisa. Então, dizer que não se viu nada, eles descobriram que não resolvem porque alguma coisa foi vista. E aí, então, por que tu não quer dizer? Então tu tem que dar uma explicação para aquilo. Então, gente, aí a partir daí começa com balão meteorológico, raio cósmico, refração de luz, efeito de não sei o que, de lente de fotografia, e realmente muitas vezes ocorrem esses casos, mas essas são desculpas para esconder efeitos reais, verdadeiros e legítimos. Esse é o grande problema. Então, o painel Robertson vai colocando na nossa cabeça, né, um tipo de expectativa, ela cria um paradigma em relação a esse assunto OVNI. Então, mesmo sem tu ter conhecimento nenhum, tu assiste os filmes, né? E aquilo fica incutido no teu subconsciente. A probabilidade, por quê? Que tu teve de conceito de realidade, né? O mais próximo que tu viu para fazer alguma associação com este fato foi aquele filme que tu viu. Então a tendência do que aconteceu naquele filme ser jogado por teu subconsciente como uma possibilidade de verdade, ela fica muito forte. Então, jogando com isso, o pessoal lá, sabendo dessa questão de trabalhar com o psicológico, com o subconsciente, criaram o painel Robertson. E pasmem, existe até o painel Robertson para o painel Robertson, porque quando isso veio à tona, né, eu vi um documentário, se eu não me engano foi no NetGeo, falando do painel Robertson e dando um sentido totalmente diferente do que é a realidade do painel Robertson. Ou seja, foi o painel Robertson para ocultar o painel Robertson. Entendeu? Então às vezes eles criam uma outra coisa qualquer e dão o mesmo nome para aquele efeito verdadeiro, que é o que eles querem esconder, e quando alguém ouve falar sobre isso, né, eles não atribuem como a verdade, e sim como aquela pseudo-verdade que foi atribuída a ele, que é o interesse do pessoal quando eles querem esconder alguma coisa. Então esse jogo de desinformação é muito grande, ok? Então, baseado nessa consciência de que tu cria egrégoras positivas ou negativas, se eu tiver o interesse, porque eu me alimento de sofrimento, né? Eu vou jogar uma possibilidade negativa, aqueles que embarcarem nessa possibilidade negativa vão criar essa egrégora de sofrimento, vai gerar a minha horta, né? Ali a minha lavoura, é onde eu estou cultivando o meu alimento. Eu sou um arconte, eu me alimento de energia negativa, ali está a produção dos meus alimentos. Então é fácil nós entender o porquê que essas notícias negativas que trazem terror, pânico para a humanidade. Então, por isso, né? Pensando em tudo isso, eu acho que qualquer um neste momento que diga que quer o bem, que está do lado do positivo e coisa e tal, mas fica levando, trazendo a notícia de uma forma que ela gera o desespero, gera o medo, gera o pânico, eles estão contribuindo com essa egrégora negativa. Agora, se eles estão contribuindo conscientemente ou inconscientemente, eu já não sei. Por isso que eu gosto, Luciano, mas então eu vou esquecer Nibiru, não vou olhar mais nada, não. Gente, equilíbrio. Então assim, ó, conselho que eu daria, se servir para alguém, né? Procurem sim se informar sobre o que está acontecendo nos céus, até porque, pessoal, existe a possibilidade do Blue Beam, e com essas pessoas monitorando o tempo todo se tá vindo, se não tá e coisa e tal, se o pessoal tentar botar algum satélite ou algum mecanismo, alguma coisa para começar a desenvolver o projeto Blue Beam, né, com essas pessoas fiscalizando o céu, é uma probabilidade maior de que, digamos assim, que o golpe seja desvendado, seja descoberto, seja descortinado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então eu acho que os estudos desse cidadão aí, que me parece gente boa, não tem nenhum motivo
para pensar mal, né, do Roger de Francisco Beltrão, ali do Paraná, e do Flávio Vale, e do próprio cara do canal Nós e Universo. Eles falam, eles não ficam falando, oh meu Deus, corram. Não, eles dizem, ó, gente, eu fui lá, eu vi né, as informações que nós trouxemos, é que tem um troço ali. Então, só na maneira que é transmitida a informação, tu já percebe se o sujeito está querendo gerar um pânico, gerar uma sensação, ou se ele está falando de forma séria sobre um assunto mais sério ainda. Então, em termos de conduta dos canais que eu tenho visto que falam sobre Nibiru, eu aconselharia, né, vocês ver com esse tipo de pessoal mais centrado, de acordo, ou melhor, sempre pensando na questão da egrégora, ok? Como é que nós vamos criar essa egrégora? Então, se por exemplo o pessoal do Nós e Universo, o Flávio Vale, querido Flávio Vale, que respeito muito, né? E espero que se algum dos inscritos aqui também é inscrito do Flávio Vale lá, eu gostaria, por favor, porque se eu for lá escrever alguma coisa pode até parecer, sabe? E eu não, então alguém pode dizer, ó, o cara falou bem de ti, falou de coração e ele respeita muito o teu canal. Façam chegar a ele, sabe? Essa que é o que eu realmente sinto. Então, fiquem atentos ao que o Flávio Vale, ao que o Luiz do Nós e Universo, embora pareça que o Luiz cometeu um erro com aquela questão lá da explosão de, gente, somos seres humanos e a gente está sujeito a correr riscos, entendeu? Então vamos dar um crédito lá e acho que não é motivo para desmerecê-lo. Todos nos enganamos. Então, de novo, a questão séria, né, como o próprio Flávio Vale coloca as coisas, e da mesma forma como ele coloca a gente, nós não estamos tentando convencer, isso não é verdade, ninguém está batendo o martelo. Então como é que eu não vou respeitar um cidadão, no caso o Flávio Vale, que ele age exatamente como eu estou agindo? Então se eu fosse acusá-lo, eu teria que acusar a mim mesmo, porque a gente procede da mesma forma. Então acredito que somos do bem, estamos do mesmo lado, né? Gente, vamos cuidar com essa questão da egrégora, como eu expliquei, né? Vamos tentar... agora eu vou voltar, quando eu digo assim, vamos tentar visualizar a egrégora positiva, criar a egrégora positiva, eu estava falando antes de quais os motivos que nós teríamos para acreditar que a egrégora pode ser positiva. Quando a gente lembrar que o Bob Jean diz que existem, né, e a gente sabe, existem seres de um poder absoluto que tem aí fora, que eles podem mover galáxias, planetas se eles quiserem. Eles têm tecnologia para tal. Então, se for o caso de alguém querer nos salvar, existe essa possibilidade. Ou seja, nós mesmos, a partir do momento que a gente sabe da egrégora, a gente pode criar essa egrégora positiva e escolher essa realidade paralela onde Nibiru passa, né, aonde vou dar uma sugestão de, olha que interessante isso, agora estou viajando na maionese, né, mas vai que dê um resultado isso aí, né, justamente voltando agora nessa questão de que, pô, se é uma possibilidade, por que não tentarmos? Então, nessa egrégora positiva, vou criar um modelo de egrégora positiva para nós ter, né, um direcionamento mental para nós seguir. E vamos ver quanto mais a gente consegue, embarcando nesse lado bom na coisa, se a gente consegue criar essa realidade. Agora vamos pensar numa coisa, pessoal. Se, né, a egrégora é uma farsa, é uma mentira, é só papai dormir, não resolve nada. Vamos olhar isso aí. A gente pensou e de repente caiu num buraco e não adiantou nada. Tudo bem, eu diria, pelo menos tentamos. Agora vejamos outro lado. Outro lado, aí vocês escolham o que vocês querem fazer. A egrégora é uma realidade positiva, é um fato, né? E depende de você escolher. Aí tu tá aqui e tu vai dizer, não, mas eu não vou nem tentar, coisa e tal, parará. Aí tu vai, sem querer tu é levado pela massa de pensamento negativo que está se formando ali e cai nessa realidade positiva, e depois, daqui a um tempo, tu descobre que a egrégora é uma realidade e que se tu tivesse tido uma atitude mental diferente, tu teria um resultado diferente para tua vida. Tu vai te arrepender? Então minha pergunta é, por que não? Por que não criarmos
uma realidade boa, maravilhosa, aonde passa Nibiru, aonde na nossa realidade que nós estamos criando aqui agora, os seres que nos ajudam, né? Porque eles dizem que não, a gente tem que fazer muito por nós, mas tem coisas que a gente não tem como fazer, né? A não ser criar essa realidade como eles dizem. Então, vamos ter, digamos assim, subterfúgios, vamos ter embasamento, vamos ter bala na agulha, conteúdo para criar essa egrégora. Então vamos colocar assim, ó. Sim, Nibiru está vindo, mas tem uma raça que quer nos ajudar e que, a partir do momento que nós mostrarmos para ele o nosso desejo de criar essa realidade, então eles vêm aqui, ó, né, já que vocês nos pediram esse favorzinho, vamos fazer esse favorzinho para vocês. Vamos blindar o planeta Terra, ou vamos blindar esta parte do planeta Terra, ou seja, pode estar estourando vulcão ali, pode estar acontecendo terremoto lá, pode estar tendo guerra nuclear lá, coisa e tal, mas aqui onde eu tô tá tudo bem. Será que eu já tô na quinta dimensão e eles estão lá na terceira, e com aquele troço se quebrando tudo? Pode ser. Mas então por que eu tô aqui de boa? Ah, tá certo, porque lá atrás eu quis embarcar na egrégora positiva. Então, gente, eu quero dizer pra vocês é isso. Vamos criar uma realidade aonde Nibiru passou, aonde aconteceram coisas, mas no final foi maravilhoso, a gente passou por tudo isso, a gente viu sim acontecer alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas a gente conseguiu passar por tudo isso com o mínimo de sofrimento e agora estamos prontos para a era de ouro, para a era boa que veio, né? Então, ao mesmo tempo que nós vamos alimentando esta egrégora, a gente tem um equilíbrio. Vamos também olhando o que vem dizendo Flávio Vale, o que vem dizendo Nós e o Universo. Vamos ficar atento aos sinais dos céus, né? Se eles descobrirem lá alguma coisa, eles dizem, olha, coisa e tal, nós estávamos pesquisando achando que era Nibiru e descobrimos que é um satélite projetando imagens e aí vamos alertar. Aí então é mais uma coisa que pode nos alertar de que o que parece que está vindo não é uma realidade. É justamente uma coisa para nos fazer medo, para criar a egrégora positiva, porque tem aquelas pessoas que se alimentam do medo. Se é que dá para chamar de pessoas, né? Então, gente, Nibiru, efeito Mandela, egrégoras e realidades paralelas. Juntamos tudo nisso num balaio só, né? E determinamos aqui, de certa forma, um caminho a ser seguido. E também levantamos o porquê segui-lo e o porquê não. O que tu tem a perder seguindo essa possibilidade da egrégora positiva e o que tu tem a perder, se isso for uma realidade, caindo na egrégora negativa. Então agora, meus queridos, a escolha está no coração de cada um. O que eu poderia recomendar fortemente, né, baseado em tudo que foi dito aqui hoje, é fujam de qualquer tipo de coisa que quando tu liga, né, quando tu tá ouvindo, só a maneira que aquilo é transmitido já te dá um gelo no coração. Cara, desconfia. Desconfia, porque quem está realmente interessado no bem, na fé, no positivo, no bonito, no harmonioso, não vai ficar botando foco no desespero, no medo, no pavor, na destruição, entendeu? Então, fica a mensagem, muita reflexão, muita calma nessa hora, amo todos vocês e super gratidão pelo crescimento que o canal tem tido, pelos novos inscritos todos, pelos velhos colaboradores todos. Gente, fiquem com a energia mais saudável e positiva que existe nesse universo. E de novo, pessoal, respeito e consideração ao trabalho dos nossos queridos lá do Nós e o Universo e do Flávio Vale, ok? E vejam também, gente, o canal de dois amigos meus aqui, que eu gosto do que eles escrevem. São canais pequenininhos, estão começando, mas tem o Milton Ferreira, que, sabe, são pensamentos maravilhosos, gente. E sempre vale a pena a gente compartilhar. E o Nabucodonosor. O Nabucodonosor também, às vezes ele fala umas coisas ali, ó, que é aquela direto no coração, é uma flechada no coração, né? Então, beijo a todos vocês. Ah, tem a Célia também, que tem o canalzinho dela lá. Não tive oportunidade ainda, tempo, mas quero dar uma olhadinha lá. E ela também participa bastante aqui. Ou seja, se eu for falar nome, a gente vai ficar mais meia hora falando nome. Então, beijo a todos vocês, obrigado a todos vocês, de coração. Gratidão.